Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho bom até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Hoje celebramos a solenidade de Nossa Senhora Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. A aparição de Nossa Senhora na cidade de Aparecida do Norte foi em outubro de 1717, onde 3 pescadores, Felipe Pedroso, Domingos Garcia e João Alves, ao lançarem sua rede para pescar nas águas do rio Paraíba, colheram a imagem de Nossa Senhora da Conceição, no lugar denominado Porto do Iguaçu. E desde esse tempo até os dias de hoje, Nossa Senhora continua realizando uma grande obra de mediação nesse lugar. Assim também Maria continua realizando essa obra de mediação na nossa vida, porque a mediação mariana, ela não diminui a mediação cristológica, porque Cristo é o único mediador entre nós e o Pai, mas Maria é aquela medianeira entre nós e o Filho de Deus. Por isso que na liturgia de hoje nós contemplamos o Evangelho das bodas de Caná. Esse Evangelho onde aparece Maria como essa verdadeira medianeira das graças. Por isso que nós contemplamos Maria dizendo ao seu filho, aliás, dizendo àqueles que serviam aquele casamento: "Fazei o que ele vos disser." Esse é o verdadeiro mandamento de Maria, que não é fazer a vontade dela, mas fazer a vontade única de Deus. Por isso que nós precisamos cada vez mais adentrar nesse caminho de devoção mariana, porque a devoção mariana ela vai nos inserindo numa vida verdadeira cristã, uma vida plena, porque essa vida plena ela vai se manifestando no decorrer do tempo e vai cada vez mais se tornando um grande sinal, assim como Maria é um sinal de Deus para o mundo. Assim nós também vamos nos tornando esse sinal de Deus para todos aqueles que estão à nossa volta. E o Evangelho de hoje manifesta justamente essa obra do sinal de Deus em nós, que é a obra de Cristo na nossa própria vida. Primeiramente, nós vemos o Evangelho que diz que houve um casamento. O casamento é o símbolo da aliança, da união de Deus com o homem e do homem com Deus. Maria viveu isso de uma forma muito particular e, é claro, de uma forma plena, porque ela não tinha pecado algum.
mas nós precisamos cada vez mais nos esforçar para colaborar com a graça divina, para que essa aliança, esse casamento verdadeiramente aconteça. Depois o Evangelho vai dizer que naquele casamento faltou o vinho. O vinho é o símbolo da alegria. Maria tinha uma alegria plena, tem uma alegria plena. E nós precisamos ir aprendendo a conservar essa alegria, conservar o vinho para que ele nunca se acabe. O vinho é o símbolo cristológico, porque é Jesus Cristo que nos torna felizes, que nos torna bem-aventurados, segundo a vontade de Deus. Por isso que somente Ele pode nos dar esse vinho. Por isso que aquele casamento é um símbolo da nossa vida, da nossa união com Deus. Porque em algum momento nem outro, pelas dificuldades, pelas circunstâncias, esse vinho pode acabar na nossa vida. Não porque Deus queira, mas porque muitas vezes nós vamos permitindo com que o vinho acabe, porque nós não vamos buscando dia após dia alimentar o nosso coração, ou podemos dizer assim, né, e conservando essa verdadeira alegria que é a alegria de ser filhos de Deus naquilo que realmente é o caminho que nós estamos seguindo. Por isso Maria vem e intervém. Maria, ela vem para nos auxiliar. Por isso que a devoção mariana, ela é importante por isso, porque Maria, ela nos auxilia a conservar esse vinho. Por isso que nós vemos, quando naquela festa falta o vinho, Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o mandamento de Maria para cada um de nós, porque todos aqueles que se aproximam de Maria se aproximam de fazer a vontade de Deus, que é manifesta através do próprio Cristo. E o próprio Cristo, Ele mesmo ali vai fazer com que o vinho seja renovado, porque aquele vinho antigo que acabara, aquele vinho, ele não voltará mais. Mas Jesus Cristo nos dá um outro vinho, que é Ele mesmo, que é o seu sangue derramado na cruz. É esse vinho que nos traz a verdadeira alegria. Por isso que Maria é essa Senhora Imaculada Conceição Aparecida. E esse termo Aparecida é importante para cada um de nós no Brasil, porque Maria, ela se manifesta, ela aparece em cada momento da história do nosso país, mas também ela se manifesta em cada momento da nossa história. Por isso que nós precisamos aprender a perceber a presença mariana na nossa vida. Por isso que é importante termos uma devoção verdadeira mariana, porque isso nos torna capazes de experimentar essa grande graça eclesial, essa graça da comunhão dos santos, onde nós estaremos sempre unidos aos santos no céu, à Virgem Maria, aos anjos e a toda a igreja padecente e militante que está aqui na terra, para que assim possamos, dia após dia, perseverar nesse grande caminho de salvação, que é o caminho de seguimento a Jesus Cristo. Por isso também nós contemplamos no Sagrado Evangelho algo muito belo, pois no Evangelho aparece a figura dessas talhas, 6 talhas que cabiam mais ou menos 100 litros. Veja que o número 6 é um número de imperfeição, o número 100 é um número de plenitude. Mas quando Jesus pede para que encha essas talhas, Jesus Cristo está aqui nos dando um grande ensinamento, porque Jesus, ele nos enche de água. Essa água simboliza o batismo, porque nós no batismo somos imergidos nessa água, na vida do próprio Deus. Então a água, ela representa a graça. E essa graça em nós, quando é tocada pelo próprio Cristo, pela graça, quando é manifestada pelo próprio Cristo, nós vamos cada vez mais nos transformando nesse outro homem, nessa outra mulher, nessa nova criatura, e vamos restaurando a nossa condição de filhos de Deus. Essa é a graça que Maria viveu, e é claro, Maria recebeu o privilégio de ser preservada do pecado original. Nós não fomos preservados, mas recebemos a graça
de sermos purificados pelo sagrado batismo e sermos imergidos na vida do próprio Deus. Mas para que nós possamos permanecer imergidos nessa vida, é necessário que nós busquemos dia após dia esse auxílio da Virgem Maria, porque o caminho que ela fez, nós precisamos fazer. E nada melhor do que pedir informação, do que pedir ajuda por alguém que já trilhou esse caminho e já alcançou o reino dos céus. Busquemos cada vez mais na nossa vida fazer com que a nossa vida seja essa verdadeira bodas de Caná, essa aliança, esse casamento entre nós, a nossa alma e Deus, entre Deus e cada um de nós. E peçamos sempre o auxílio da Virgem Maria, porque ela está sempre atenta às nossas necessidades, para que no momento certo nós possamos escutar as suas indicações e fazer tudo aquilo que o seu Filho disser. Nossa Senhora Conceição Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.